os dois fundamentos. O Senhor Jesus disse: todo aquele, pois que ouve as palavras, as minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aí o texto segue, e vem o fim do Sermão do Monte, né? Irmãos, o Sermão do Monte foi talvez uma das pregações mais completas de Jesus, né? Jesus vivia muito conflito com os fariseus, né? Onde Jesus entrava, às vezes ele não tinha tanto tempo para se dedicar ao ensino, mas o Sermão do Monte talvez tenha sido um dia inteiro de pregação, né? Havia ali uma multidão de pessoas, e Jesus conseguiu tratar com o povo, né? E ele trouxe essa mensagem para nós, de questões muito práticas, né? Porque o judeu estava imerso na religiosidade, e ele tinha dificuldade de entender o que realmente Deus queria de nós. Então Jesus ali, ele fala da oração, ele fala da verdadeira oração, ele fala do julgamento do próximo, né? E ele ensina coisas muito preciosas, com muito amor, muita autoridade. Mas no final do Sermão do Monte, Jesus faz uma convocação muito firme. E essa convocação, ela é para todas as gerações. E a gente precisa entender esse chamado do Evangelho, que é de quando ouvimos a palavra, o que Deus espera de nós realmente é que nós possamos praticar. E essa prática, irmãos, essa aplicação da palavra na nossa vida, é que Jesus vai, com essa metáfora, resumir o que efetivamente faz diferença na construção e na edificação da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida espiritual. E aí ele fala do insensato e fala do prudente. E o que Jesus fala sobre a construção, irmãos, isso me chama a refletir sempre na minha vida, porque a obra do insensato e a obra do prudente são parecidas na aparência. Nem sempre se distingue tão facilmente a obra que alguém vem fazendo e edificando na sua vida, na sua casa, à luz de quem vê por fora, se esse está construindo com sabedoria, ou se ele está construindo como um tolo. Quando você vê uma casa bem feita, hoje em dia tem arquiteturas modernas, né? Você vê as casas hoje um pouco diferentes das antigas, né? Os telhados coloniais de antigamente hoje já não estão muito mais em moda, né? As pessoas estão mudando o tempo todo. E as casas vão sendo construídas. Você vê uma casa muito bonita, por fora e por dentro, muito bem mobiliada. E aparentemente, uma obra assim, pode nos parecer que quem a fez esteja fazendo com sabedoria. Mas Jesus, ele está fazendo um chamado a nós observarmos o fundamento da nossa construção. Porque nesses tempos difíceis, irmãos, nós precisamos nos concentrar no fundamento da nossa fé. Nós precisamos, como Paulo falou, da obediência da fé. Porque a fé
é o firme fundamento. A justificação vem pela fé. A nossa salvação é pela fé, não pelas obras. Mas a construção e a edificação da nossa casa, Jesus está dizendo, vai ser vista pela prática. A aplicação do Evangelho na nossa vida. Tem que se refletir no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, na aplicação de cada pequena coisa que a gente lê, que a gente estuda. A gente vem à igreja e todo domingo o Senhor nos dá uma pequena palavra, ou uma grande palavra, e nós temos a semana para praticar. Irmãos, nós que temos filhos, nós que temos família, nós que somos casados, nós precisamos praticar diariamente dentro da nossa casa os princípios e os fundamentos do Evangelho. Nós precisamos exercitar com o nosso cônjuge, nós precisamos na educação dos nossos filhos, nós precisamos praticar aquilo que Jesus ensina. Porque toda a edificação da nossa casa estará sobre esse fundamento. O que os nossos filhos precisam é ver um esposo e uma esposa que praticam o Evangelho. Esse é o maior legado que nós podemos dar aos nossos filhos. Os nossos filhos não devem estar no centro da nossa família. Isso tem acontecido hoje. Pais, casamentos que geram filhos e os filhos passam a estar no centro. E os pais orbitam em torno das crianças, em torno do desenvolvimento das crianças, tudo no centro das crianças. Não. As crianças não são o centro da família. O casamento é o centro da família. Os filhos vêm depois. E os filhos precisam ver os pais, os cônjuges, sendo marido, mulher, sendo discípulo, discípula, praticando, vivendo. São essas as pequenas coisas que formam a base da nossa casa. Então nós temos que, de fato, tomar posição. Primeiro, irmãos, eu posso falar, eu estou chegando à igreja, mas eu sei que esse é um desafio comum. Nós primeiro precisamos firmar a nossa fé. Tem muitos que ainda não firmaram a fé. Tem muitos que vêm à igreja, que estão na igreja, que conhecem o Senhor, mas não firmou a fé. Ainda não entregou a confiança no Senhor. Sem fé é impossível nós construirmos e edificarmos a nossa vida. É impossível. Nós não vamos praticar a obediência da fé, que Paulo fala, se nossa fé não é essa fé confiante, essa fé que entrega a nossa vida. E eu quero deixar essa palavra, irmãos, de prática das pequenas coisas. Se eu pudesse deixar um conselho, que é o que eu tenho tentado aplicar na minha vida, eu acho que é uma das virtudes mais difíceis e mais valiosas relacionadas ao amor. Tanto é que Paulo, na carta de Coríntios, quando ele vai definir amor, ele fala sobre amor é paciente. Ele começa, o amor é paciente. Depois ele fala de uma série de outras virtudes do amor, né? Paciência, irmãos. Vamos ser pacientes. Tudo que nós fizermos na nossa casa, tudo que nós fizermos com nossos filhos, tudo que nós fizermos no nosso trabalho, vamos fazer com paciência. Vamos trazer essa virtude e praticar essa semana, essa virtude e tudo aquilo que o Senhor nos der. Esse é o firme fundamento. Amém? Vamos orar e vamos dar sequência ao nosso culto. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado tanto a cada um de nós aqui. Muitas são as suas palavras, Senhor. Muitas têm sido as tentativas e as investidas do Senhor, do teu Espírito, para com cada um de nós aqui, Pai, desde que nascemos.
Alguns estão aqui na igreja desde que nasceram, Senhor. Outros se achegaram como nós aqui há pouco. Mas há muito tempo o Senhor tem falado conosco, Pai. O Senhor tem nos ensinado os teus princípios e os teus fundamentos, Pai. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, Deus, e a zelar pela prática da tua palavra todos os dias, a cada momento. Senhor, na nossa casa, principalmente, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, com os nossos familiares, Senhor. Dá-nos esse zelo, Pai, dá-nos essa preocupação, essa disciplina, Deus, de construir, edificar a nossa família sobre a rocha, que é Cristo, Senhor, mas aqui o Senhor está dizendo que a rocha é a palavra viva praticada por cada um